A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso CPO, Curso Preparatório para Obreiros. E hoje nós vamos falar sobre o líder de mocidade, isso mesmo. Para os nossos alunos que estão estudando à distância, estamos na página 35. Estamos um pouquinho atrasados aqui nas gravações, porque eu fiquei doente, mas agora sim, vamos postar todos os vídeos que faltavam para nós concluirmos o nosso CPO. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, e esse curso, CPO, Curso Preparatório para Obreiros, faz parte do nosso curso básico em Teologia, AD Missão para o Mundo. Vamos começar? Líderes de mocidade. Ninguém, em bom senso, seria capaz de ignorar o grande potencial que a juventude representa na igreja como um todo. Eles hoje são encontrados em todos os setores da igreja, seja servindo como coristas, músicos, cantores, secretários de diferentes departamentos, professores da escola dominical e pregadores e etc. Aonde você imaginar, dá para colocar um jovem para trabalhar. O seu vigor, a sua juventude, o seu talento, a sede de aprender faz com que os jovens tenham cada vez mais espaço na obra do Senhor e que Deus continue te abençoando, você jovem, você líder de jovem, para que esse amor, esse vigor da sua juventude nunca seja desperdiçado no mundo, esteja sempre voltado para o reino de Deus. Lá como Salomão disse, jovem, aproveite os dias da sua mocidade para servir ao Senhor, porque vale a pena. Não deixe chegar os dias maus, os dias em que o seu vigor já foram embora. Não deixe para buscar o Senhor só quando chegar esse tempo, porque você vai ver que o arrependimento será muito grande. Muito bem, vamos continuar? Levando em consideração esse potencial que a juventude representa para a igreja, muitos pastores têm permitido que ela tenha o seu próprio líder. Isso, a mocidade tenha seu próprio líder. Um obreiro com funções junto ao ministério. Tem que ser alguém que goze da inteira confiança do pastor e que tenha livre curso entre os jovens. É isso mesmo. O jovem, o departamento dos jovens precisam de uma liderança. Sim, alguém que seja da confiança do pastor, mas que também tenha livre acesso entre os jovens. Que os próprios jovens sintam-se vamos dizer assim, confiantes também, que também confiem nele, sintam-se bem por estar com ele, que não venha a ser alguém que causa desconforto para os jovens, mas sim que seja alguém em quem os jovens também confiam, respeitam e possam sentir-se bem com ele, ou seja, que ele tenha livre acesso. O que o líder de mocidade afinal de contas? Ou o que ele faz, afinal de contas? Quais são as suas funções? A experiência diz que quando o pastor não dá trabalho para a mocidade, ela termina dando trabalho para o pastor. Então chegou-se à conclusão que uma forma de manter a mocidade sempre pensando nas coisas do céu é mantê-la ocupada com as coisas do céu. É aí que entra a figura do líder de mocidade, que, por possuir grande afinidade com ela, precisa ser alguém que tenha entrosamento com a mocidade. Se constitui num elo de ligação entre a mocidade e o pastor, levando a estes os desejos e anseios da mocidade. O líder de mocidade é aquela pessoa que vai fazer essa ligação entre as necessidades do seu grupo e o pastor, que é a pessoa responsável para resolver os problemas, para atender às necessidades. E o líder será esta pessoa que fará o elo.
Isto não significa, em absoluto, que o pastor seja um elemento inacessível. Não é o líder de mocidade, existe porque o pastor nunca está próximo dos jovens. Não, não é isso. Ele não é um elemento inacessível. Nesse caso, o líder da mocidade deve ser colocado na posição de um obreiro de confiança, a fazer, em nome do pastor, aquilo que o próprio pastor gostaria de fazer, mas que está impedido em decorrência das suas muitas ocupações, noutras áreas igualmente importantes. Para isto, requer-se que esse líder mostre as seguintes qualidades. Antes de eu falar das qualidades, eu vou explicar esse ponto. O líder é o representante do pastor junto aos jovens. Por quê? Muitas coisas que o pastor gostaria de fazer junto com os jovens, gostaria de fazer para os jovens, gostaria de estar criando, inovando e quem sabe até junto mais deles, ele não pode por causa também dos seus muitos outros compromissos com todos os demais departamentos. Por isso, um líder de jovem está ali junto aos jovens representando o pastor. É ele que visualiza as necessidades do grupo, leva ao pastor e o pastor, é claro, resolve o problema, atende a necessidade e este líder vai lá para realizar com a autoridade que o pastor lhe deu. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse líder não está ali para falar mal do pastor. Ele não está ali para criar grupinhos, sabe, assim, de rebelião, para que os jovens se sintam excluídos, para que os jovens achem que o pastor, a liderança pastoral, não gosta deles, que tudo que eles querem fazer o pastor não aceita, que tudo que eles querem fazer o pastor barra. O líder é a mola que vai fazer com que aquele pensamento que o jovem está tendo errado do pastor, o líder venha aplacar, mostrando a visão do pastor, sempre fazendo com que os jovens compreendam qual é a mensagem que o pastor está querendo passar. Porque existem casos em que o pastor está certo em não atender vamos dizer assim, certos pedidos da mocidade. Mas existem casos em que o pastor também pode errar e é aí onde entra o líder para ser esta mola que vai trazer a necessidade do seu grupo de uma maneira que o pastor compreenda o que realmente eles querem e quem sabe até, se não atender por completo, atender o meio termo. Tudo isso vai de um bom líder, da cabeça de uma boa liderança, que saiba refletir, que saiba buscar o melhor das pessoas, que saiba trazer a visão de uma maneira boa, não de uma maneira má, de uma maneira bruta, grosseira, ou é assim ou não é de jeito nenhum. Não, você líder é esse elo que liga, não que desliga. Você é essa liga, essa borrachinha que faz as coisas ficarem flexíveis, que faz as coisas ficarem melhores. Não o que enrijece, não o que endurece ao ponto de quebrar e de partir. Não seja assim. Vamos agora para as características que é necessário para um bom líder de jovens? Primeiro, respeito ao seu pastor. O líder de mocidade deve ter sempre em mente que a sua autoridade é derivada de uma concessão feita pelo pastor. Por isso, deve agir de modo a nunca decepcionar o seu pastor. Respeito aqui envolve obediência. Viu a importância de você respeitar o seu pastor, de você ser flexível, de você ser uma pessoa de bom caráter, que nunca vai trazer problema para o pastor, mas sempre dizer: pastor, estou aqui para ajudar, estou aqui para obedecer, estou aqui para melhorar. O pastor é a pessoa que te colocou nesta posição de autoridade.
Se ele fez isso, é porque ele confia em você e sabe que você fará um bom trabalho. Então, seja digno da confiança que o pastor depositou em você e tenha respeito e obediência. Se você não concorda, ninguém aqui é perfeito. Nenhum pastor é perfeito, nenhum líder é perfeito. Se você discorda de algo, saiba como falar, saiba como argumentar, saiba como ganhar o seu pastor. E você, pastor, daqui a pouco a gente vai falar com os pastores. Saiba como ganhar o seu líder. Acato as decisões ministeriais. Ao ministério ordinário da igreja é dado autoridade de deliberar sobre aquilo que lhe diz respeito. Assim, é natural que muitos assuntos envolvendo a mocidade serão tratados e decisões tomadas através do ministério. Compete, portanto, ao líder de mocidade acatá-las, contribuindo para que as mesmas sejam observadas. O que isso quer dizer? Que se o ministério, diante de uma necessidade, decidir algo que venha intervir, que venha mexer com algo do seu grupo, da sua mocidade, que envolva assuntos da mocidade, que o líder possa acatar, que o líder possa contribuir melhorando, não sendo você o pivô da confusão, o pivô do descontentamento. Como a gente estava falando antes, não seja você aquele que enrijece, mas seja aquele que faz as coisas se movimentarem. Eu lembro bem de uma época em que foi necessário nós mudarmos o dia do culto dos nossos jovens. E o que é que o líder deve fazer numa hora como essa, se sua data foi mudada? Porque isso, porque aquilo, porque eu não gostei, porque eu não sei o quê. Não, você deve acatar a essa decisão do ministério. Por quê? Porque houve uma necessidade. Ninguém faria isso de forma desleixada ou de forma provocativa. Se é necessário se conversar, se sugerir uma mudança de data, que seja acatado. Sim, vamos nos organizar, vamos nos mover para que a forma como o pastor fez dê certo. Vamos reagendar, vamos avisar, vamos correr atrás para que dê certo o que o ministério decidiu e para que dê certo o que já estava preparado para os jovens. Acreditem, meus irmãos, não existe perfeição na obra de Deus. Onde tem ser humano, existe falhas. Mas, se eu e você tivermos o Espírito Santo de Deus, em tudo que fizermos haverá paz. Em tudo que fizermos haverá alegria. Em tudo que fizermos haverá amor, haverá mansidão, haverá temperança. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem nos conduz. Pense nisso. Pense em quem é o rebelde. Pense em quem criou a rebelião nos céus. Pense em quem trouxe confusão. Pense em quem semeia contenda. Não é o Espírito de Deus. Liderar com modéstia. Modéstia aqui é não arrogância. Modéstia aqui é não arrogância. Você liderar com modéstia, não sendo arrogante. Existem pessoas que só por ter o nome de líder, já subiu para a cabeça, a pessoa já nem anda pisando no chão, ela flutua de tão arrogante que a pessoa se torna. Humildade e simplicidade é necessário para liderar. A vaidade e a exaltação têm sido causa de destruição de muitos daqueles que governam sobre muitos ou até sobre poucos. Portanto, o líder da mocidade não deve agir como se não tivesse a quem prestar contas, que dê exemplo de piedade, fé e inteira dependência de Deus. Eu sei que a juventude é algo muito perigoso, porque muitas vezes o jovem acha que tem um rei na barriga e
que ele sabe de tudo, não precisa aprender mais nada. Os pais, pastores, líderes espirituais, nada disso. Você sabe de tudo. É por isso que é importante que esse líder de mocidade, mesmo sendo jovem, já seja casado, porque saiba das responsabilidades de liderar uma casa, já seja alguém que tem trabalho, porque também vai saber das responsabilidades de liderar, de governar o seu trabalho, porque tudo isso molda o caráter. Não pode ser, é claro, com raras exceções, um jovem solteiro. Não pode ser. Com certeza, trará outros tipos de complicações se for um jovem solteiro, líder de jovens. Mas sendo um casal, mesmo sendo jovem, casado, o caráter dele já está moldado pelas responsabilidades da vida conjugal, da vida do trabalho. E com isso, ele vai entender que essa sua posição de liderança não é para ele se envaidecer, não é para ele agir com arrogância, não é para ele pensar que não tem que dar satisfações a ninguém, mas que ele deve sim, com todo respeito e com a autoridade que lhe foi concedida, fazer o melhor que estiver ao seu alcance. Moralmente irrepreensível. O líder de mocidade deve evitar usar a sua influência junto à juventude com propósitos nocivos e impuros, principalmente no trato com as jovens. Deve ter cuidado para não se deixar levar pela imoralidade, que sempre termina em escândalo e tragédia. Deve tratá-las, as irmãs, tratar as jovens como se fossem suas irmãs, zelando pela integridade moral e espiritual das mesmas. Quantos escândalos na igreja, em todos os departamentos, em todas as áreas. Por quê? Porque não se compreendem que você, quando está numa posição de liderança, precisa ter o seu caráter moldado. Sua moral tem que ser irrepreensível. Nada de ficar pelos cantos com jovens, adolescentes ou outro tipo de mulher. Nada de dar lugar ao inimigo. Nada de estar aparentando mal. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Nada de se deixar levar pela imoralidade. Tenha cuidado com o trato com as jovens para que você não venha a ser impuro no meio delas. São meninas, são crianças, são jovens puras. São pessoas que às vezes já vieram feridas, já vieram de maus tratos, às vezes pessoas que vieram com traumas até da infância, de abusos. Não seja você o líder espiritual dela, aquele a quem ela admira, ser mais um na sua vida que a moleste, que mexa com ela, que se aproxime dela com pensamentos imorais, mas seja um homem de Deus, seja um líder de mocidade de respeito, seja um líder de mocidade que haja como um pai até, mais do que como um irmão, mas que proteja, que zele pela vida física e pela vida espiritual destas jovens. A mesma coisa é com os rapazes, a mesma coisa é com os adolescentes. Existe o mal em todas estas áreas. Seja você um homem santo, uma mulher santa, que sabe ver os seus jovens, os seus componentes, como Deus os vê, com o amor de um pai, como Jesus os vê, com o amor de um Salvador. Que você possa ter o seu caráter mudado pela palavra de Deus. Que você seja um crente, um líder de jovem crente. E que não venha causar escândalo à igreja de Cristo, largando a esposa para ficar com a jovem, mexendo e bulinando com as adolescentes. Sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor te guarde e te livre deste mal que o mundo tem. E o último, amar os mais velhos. Deve contribuir para que sejam derrubados possíveis
possíveis, aqui a palavra usada aqui não foi a palavra correta, mas possíveis impedimentos, vamos colocar assim, que possam criar um relacionamento entre jovens e velhos que não sejam sadios. Como se os jovens não tivessem nada que aprender com os mais velhos. O que se pede aqui do líder de jovem? Que ele ajude a ensinar para os mais jovens que eles podem sim aprender com os mais velhos e que eles devem amar os mais velhos, porque eles já passaram pela juventude e têm muito o que ensinar. Eu sei que existem velhos rabugentos, existem velhos que, quando eram jovens, estavam no mundo. E agora querem colocar uma carga muito pesada sobre os jovens que estão na igreja, como se eles tivessem passado por aquilo ali na igreja e estavam tranquilos. Mas existem aqueles que têm sim muito para ensinar sobre cuidado, zelo, fugir do mal, sobre trabalho, sobre ouvir os pais, sobre respeito, sobre conhecimento da vida, em quem confiar, em quem não confiar, com quem andar. Olha, eu já passei por isso quando eu tinha sua idade. Olha, não vai por esse caminho, não segue esse tipo de amizade. Tudo isso, os mais velhos podem passar para você, jovem. E você, líder, não seja daqueles que criam um clima de que não tem como ter um relacionamento sadio entre pessoas mais velhas e os jovens. Mas é claro, dentro do relacionamento bíblico, de respeito, de um pai, de um avô, de uma pessoa que tem algo a passar. Passou disso, que você também possa alertar os seus jovens, porque o mundo é mau e há pessoas malignas, velhas também. Mas que você possa ser esta pessoa, como eu disse, essa liga flexível, que sempre ajuda a ligar, a unir, a fazer vínculos sadios. Nunca dividir, nunca afastar. Que você possa, com esse estudo de líder de mocidade, ter sido abençoado e que possa ter te ajudado para que você seja um líder muito melhor. Que Deus abençoe vocês.